Ele começou sua carreira como médico psiquiatra. No decorrer de sua caminhada, se tornou escritor de vários livros. E hoje, com mais de 30 livros lançados em 60 países, ele é um dos mais reconhecidos escritores brasileiros. Estamos falando do Dr. Augusto Cury. O programa Independente de hoje traz uma entrevista exclusiva com o médico para você conhecer um pouco a trajetória desse profissional e entender a sua teoria multifocal. Vamos ver como essa teoria pode ajudar os dependentes químicos e seus familiares que estão envolvidos com a problemática das drogas. O nosso programa de hoje começa agora, com o Dr. Augusto Cury. Está aqui ao meu lado o Dr. Augusto Cury, um grande escritor de mais de 30 livros, já publicado em mais de 60 países. E ele está aqui conosco hoje para contar um pouco da sua história, de como começou esse sucesso, como ele se inspirou em cada ação que ele tem hoje em dia. Como foi, doutor Augusto? Olha, foi uma trajetória interessante. Quando eu fazia a faculdade de medicina, no segundo para o terceiro ano, eu passei por uma crise emocional importante. Eu, que era extrovertido, sociável e gostava de festas e jantares, de repente tive contato com a dor mais cálida. E eu chorei algumas vezes, as minhas lágrimas não se expressaram no teatro do rosto. Elas ficaram sequestradas dentro de mim. E a partir daí eu fiz o mais importante mergulho que um ser humano deve fazer, um mergulho dentro da minha própria mente, para descobrir quem que era o Augusto Cury, quais eram as minhas intenções, os meus projetos, as minhas armadilhas, os meus fantasmas. E nessa trajetória eu comecei a me mapear e desenvolver a arte da pergunta. Como penso? Por que penso ideias perturbadoras? Por que não gerencio meus pensamentos? Por que sofro por antecipação? E escrevia cada inserção que eu fazia nos espaços mais íntimos da minha psique. Nasceu o escritor, forjado na dor. Verdadeiro artista, né? Pelo menos na arte de aprender, pelo menos minimamente, nessa existência tão complexa. E eu comecei a escrever uma página, 2 páginas. Quando eu terminei a faculdade de medicina, tinha mais de 400 páginas. E procurei algumas editoras para publicar as minhas obras. Mas ninguém quis publicar, alguém desconhecido. Aí então resolvi fazer sucesso. Tinha que sobreviver, já era um médico. Vim para São Paulo, me tornei consultor científico do jornal Folha de São Paulo, porque já escrevia, já desenvolvia ideias, tinha a arte da dúvida como um processo instigante para produzir novos conhecimentos. Fazia matéria na Veja, era consultor informal da Veja na época, e muitas matérias na televisão. Aí eu percebi que estava atraindo o meu sonho. O sonho de contribuir com a humanidade, de desenvolver uma teoria para que cientistas, professores, médicos, psicólogos pudessem compreender como funcionava a mente, como nós construímos pensamentos e por que é tão difícil gerenciar esses pensamentos, quais as ferramentas que nós poderíamos utilizar para proteger a emoção. Tudo isso, como eu disse, teve um nascedouro na minha dor, nas minhas lágrimas, na minha crise emocional. Então, quando estava no auge da fama, na década de 80, quando todos os meus amigos me valorizavam, os meus colegas médicos me diziam, puxa, onde você chegou? E os meus familiares também apostavam em mim. E eu falei, eu não quero nada disso. Eu vou voltar para o interior, me tornar um médico psiquiatra simples numa cidade e continuar escrevendo as minhas ideias. E foi um risco muito grande. Aí entendi que ninguém sobe no pódio com dignidade se não usa riscos e fracassos para alcançá-lo. E voltei a exercer a medicina numa cidade do interior e continuava escrevendo as minhas ideias. No começo atendia pacientes da região
de Bebedouro, depois da região de Ribeirão Preto, depois de outros estados, depois de outros países. E nos intervalos, nos finais de semana, Natal, Ano Novo, feriados, eu escrevia. Mais de 3.000 páginas. Tinha muitos livros aí, né, doutor Augusto? Quando o senhor falou da teoria que o senhor criou, foi a inteligência multifocal? Exatamente. O que significa isso? 3.000 páginas desenvolvendo teoria num país que não se produz teoria, praticamente. Num país que importa quase tudo de fora. Ainda mais alguém produzindo teoria, onde há ícones do passado como Freud, Jung, Adler, Piaget, e eu produzindo teoria numa área que eles quase não entraram, que é no universo dos pensamentos. Como pensamos, como construímos cadeias de pensamentos, como entramos milésimos de segundo na memória e resgatamos verbos e conjugamos tempo espacialmente. Porque quando me ofende, ou quando eu tenho uma fobia, estou diante do estímulo fóbico, ou uma pessoa que é usuária de drogas, está diante da imagem de uma droga ou de uma oferta, porque detona um gatilho, abre uma janela killer, ou seja, uma zona conflitante no meio de milhares, de milhões de janelas, e o nosso eu é sequestrado. A teoria da inteligência multifocal, ela contempla todos esses fenômenos que brilhantes pensadores não tiveram oportunidade de pensar. Lembra que eu falei ontem na minha conferência? Albert Camus, Merleau-Ponty, Piaget não, Jean-Paul Sartre, também Vygotsky, Nietzsche, enfim, os grandes existencialistas, eles defenderam a ideia de que o ser humano está condenado à liberdade, devemos ter a livre escolha, mas de acordo com a teoria da inteligência multifocal, existem várias armadilhas que nos impedem de ter livre escolha. Quando você me contraria ou me frustra, como eu disse, um fenômeno inconsciente, gatilho da memória, atua em milésimos de segundos, abre uma janela killer, o volume de tensão é tão grande, bloqueia milhares de outras janelas e o meu eu não tem acesso a informações para dar respostas inteligentes em situações estressantes. É por isso que nos primeiros 30 segundos de tensão, os pais dizem palavras que jamais deveriam dizer para os filhos. Professores têm atitudes que jamais deveriam ter diante dos alunos, excluindo, condenando e ferindo. E alunos também, entre eles, se machucam de maneira atroz, porque nesses 30 segundos de tensão, uma janela killer fecha o circuito da memória, desenvolvendo a síndrome do circuito fechado da memória, que é uma síndrome que eu descobri que no mundo todo, desde os primórdios da humanidade, encarcera a humanidade, gera guerra, homicídio, suicídio, discriminação, violências mil. Enfim, a inteligência multifocal estuda todos esses fenômenos. E a boa notícia é que uma produção de conhecimentos aqui, produzida com muita humildade, durante 20, 30 anos já se passaram. Hoje é objeto de mestrado e doutorado nos Estados Unidos, objeto de mestrado e doutorado na Espanha e em vários países. Ou seja, as pessoas estão percebendo que nós precisamos de compreender a mente humana de maneira multifocal, não de maneira unifocal. O fenômeno bateu, levou. Você me ofende, eu te ofendo. Não, eu tenho que abrir o leque da minha mente para pensar em outras possibilidades. O meu eu não pode ser escravo da ofensa, não pode ser escravo do medo, não pode ser escravo da representação de uma droga ou de um ataque ou de um pânico, da representação de uma morte súbita ou a sensação de desmaio. Mas como o eu vai ser líder de si mesmo? Como ele vai superar essas armadilhas? Existe uma série de ferramentas. Uma delas é gerenciar pensamentos. E ninguém fala sobre isso. Falamos sobre gerenciamento de empresas, de bancos, de orçamento de casa. Mas onde se fala sobre gerenciar pensamentos? Por exemplo, cada pensamento perturbador tem que ser criticado no exato momento em que ele aparece. Senão ele é registrado nos primeiros 5 segundos e não pode ser mais deletado. Através da teoria multifocal, nós conseguimos formar um ser humano integral e integrado ao nosso ambiente? Através da teoria da inteligência multifocal, nós podemos propiciar ferramentas para que esse ser humano seja integrado e para que esse ser humano se torne ator social. Como? Ele vai deixar de ser vítima das suas mazelas e misérias, do cárcere, por exemplo, de um estado depressivo, do cárcere do humor angustiante, da irritabilidade, do baixo limiar para a frustração, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, dos pensamentos antecipatórios que desertificam o nosso prazer de viver. A maioria dos telespectadores sofrem por antecipação. E a maioria acorda cansado,
fatigado porque pensa tanto que rouba energia do córtex cerebral, consequentemente não tem um sono reparador. E a maioria provavelmente não protege a sua emoção, que é outra ferramenta. Protege a sua casa com fechaduras. Você protege seu carro, você fecha seu carro. Ou faz seguro de casa, seguro de vida, seguro de carro. Mas quem de vocês, com muita humildade estou perguntando, quem de vocês protege a sua emoção? Há muitos miseráveis morando em palácios, porque inclusive tem seguranças e câmeras, mas a emoção é terra de ninguém. Uma ofensa, uma perda, um pensamento perturbador, um pensamento antecipatório, uma crítica invade o território da emoção e desertifica. Então nós estamos propiciando ferramentas para que o ser humano se torne autor da própria história. E desenvolvemos por isso a Academia da Inteligência. O que é a Academia da Inteligência? Ela é uma escola de desenvolvimento das funções mais complexas da inteligência. Através dos nossos cursos, uma aula por semana, crianças, adultos, jovens, adolescentes, eles vão aprender essas ferramentas e nós vamos às lágrimas ao ver os resultados. E a Academia da Inteligência está abrindo franquia no Brasil todo. Você pode se candidatar a ser um franqueado. E há mais de 30 países querendo aplicar. O nosso objetivo, em tese, não é ganhar dinheiro. Dinheiro é apenas uma consequência. O nosso objetivo é contribuir com a humanidade para que possamos formar homens, mulheres, crianças e adolescentes mais saudáveis, com uma mente mais livre, para que eles deixem de ser escravos das suas mazelas psíquicas e se tornem autores da sua própria história. Doutor, para a gente finalizar, porque tem mais um minutinho, a última pergunta. Nós, adultos, temos uma mania de verdade determinada. Eu aprendi e pronto. É difícil a gente querer mudar. Seria mais fácil ou seria mais produtivo essa teoria ser começada já na primeira infância? O que o senhor acha sobre isso e o que está sendo feito sobre isso hoje? Parabéns. Vou te completar de novo. Parabéns. Realmente tem que começar na primeira infância. Por isso que além da Academia da Inteligência, existe a Escola da Inteligência, onde através de histórias lúdicas, de apostilas ricamente ilustradas, de CDs, com vídeos teatralizados, nós entramos na grade curricular, desde a primeira série até o ensino fundamental, nona série, e também depois no ensino médio. E nós já estamos com 100 mil alunos no Brasil e vamos chegar a 200 mil alunos pelo menos esse ano. E a gente novamente vai às lágrimas, ver as criancinhas aprendendo a proteger a emoção, gerenciar pensamentos, desenvolvendo resiliência, se colocando no lugar do outro, desenvolvendo altruísmo, solidariedade. A Escola da Inteligência é uma dádiva. Eu vou dar o site aqui, www.escoladainteligencia.com.br e www.academiadainteligencia.com.br. Muito obrigada pela entrevista no programa Independente e de maneira muito especial agradeço por todos os nossos telespectadores, para o senhor estar formando essa geração de pessoas direcionada ao mundo melhor para toda a humanidade. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Eu deixo uma mensagem. Vocês lembram que muitas editoras me rejeitaram no início. Hoje as editoras ansiosamente querem me publicar. Por isso não desistam dos seus sonhos. Quando o mundo desabar sobre você, saiba que você pode escrever os capítulos mais importantes da sua vida nos momentos mais difíceis da sua história.